e papéis desejados, como você pode ver nas imagens. Vamos lá. A gente vai falar um pouco hoje sobre as artes de gravura, xilogravura e serigrafia, que são artes bem parecidas, mas têm estampas diferentes e traços diferentes. E surgiram em épocas diferentes, mas elas entrelaçam um pouco e a gente vai ver um pouquinho delas aqui. Aqui nas imagens, né, nas figuras abaixo, a gente já pode começar a perceber um pouco do que vai vir aqui pela frente. Página 43. A gente vai falar sobre a arte de gravar, né? 43. Muitas pessoas costumam confundir o que as outras pessoas pensam sobre. Muitas pessoas costumam confundir imagens e ilustrações com gravuras. A gravura é uma forma de produzir uma imagem e repeti-la várias vezes. Leia essas definições de gravura e reflita sobre elas. Quer ler, Raíssa? Pode ler. Qualquer ilustração, impressa, arte ou técnica de gravar. Trabalho feito por gravador. A chapa serve para imprimir o desenho. A gravura tem importância na impressão artística e na impressão comercial. Então aqui a gente já pode ver que qualquer ilustração impressa ou arte técnica de gravar, trabalho feito, ela pode ser multiplicada, diferente de um quadro, de uma pintura a óleo, ela não vai ser multiplicada. A gravura não, ela já foi feita para ser multiplicada, tipo nas charges e em diante. Obrigado, Raíssa. De um modo geral, chama-se gravura o múltiplo de uma obra de arte, reproduzida a partir de uma matriz. Mas se trata aqui de uma reprodução numerada e assinada, uma a uma, compondo desta forma uma edição restrita, diferente do pôster, que é um produto de processos gráficos automáticos e reproduzidos em larga escala, sem intervenção do artista. Maria Gabriela, quer ler? Quer ler, Gabi? Pode ligar o microfone para ler com a gente? Tá bom, Isabelle. Pronto, página 43. Vai ler o quarto texto. Tu já abriu o livro? Não tá com o livro aberto, mulher. Tu vai ler o textinho lá de baixo, esse daqui. Quarto. Esse daqui, ó. A coisa que poder. Não, gravura. Página 43, o quarto. Eu tava na página certa. A gravura é uma das manifestações. Tá. A gravura é uma das manifestações mais antigas da humanidade. E em seu processo de elaboração, o modo de impressão e gravação das imagens se modificou inúmeras vezes. Antigamente, no processo de criação de uma gravura, era necessário ter uma matriz para ser gravado, que poderia ser pedra, madeira e ferro. E a intermediação de tinta e do contato com o suporte, papel ou tecido, para produzir a imagem. Gabriel? Oi. É para continuar? É. O material da matriz é o que se classifica o tipo de gravura a ser produzida. E, em muitos casos, a gravura é assinada e enumerada uma a uma, caracterizando a edição limitada pelo autor. Com a
aprimoramento das técnicas. Ao longo do tempo, o modo de produzir a arte e da gravura passou a interagir com outros processos. As novas tecnologias, por exemplo. É para continuar? Não, obrigado. Aqui eu peço outra pessoa. Vamos lá. Maria Barreto, microfone já funcionando. Pode começar? Pode. Agora, a gravura depende não só do trabalho do artista, mas também o trabalho do impressor. Ou seja, o artista, muitas vezes, também é um impressor. Controla os segredos de processamento da matriz e da reprodução fiel. A seguir, vamos conhecer alguns tipos de gravura e suas técnicas. Então vamos lá. A gravura também é muito antiga, assim como as pinturas rupestres, que eram as pinturas dos homens das cavernas, que eles pegavam o barro para pintar, ou até mesmo eles feriam as árvores para usar a tinta da árvore, né, para pintar as coisas. Existia também as pinturas rupestres, porque as gravuras rupestres, né, assim como as pinturas, existiam também as gravuras rupestres. Aí, o que eram essas gravuras rupestres? Eles iam talhar nas rochas os desenhos dos animais com pequenas ferramentas, como iam talhar com a própria pedra. Né? Eles pegavam uma pedra pontiaguda e iam começar a riscar assim, a pedra, aquelas rochas de barro, para começar a fazer os desenhos. Feitas a partir de incisões, eram feitos como incisões nas rochas. Né? Inicialmente, as representações se caracterizavam em linhas e traços finos. Posteriormente, as imagens passaram a ser mais elaboradas, com melhores balanços de cores, de técnica e iluminação. Inspirações foram gerando outras. E a partir de uma imagem, eles foram se inspirando e aprimorando. É igual a gente escutar um poema e nós darmos a nossa interpretação para esse poema. É basicamente assim. As representações de formas humanas e de animais aparecem com certa frequência na arte rupestre. Além disso, também são encontradas figuras fantásticas, objetos e cenas cotidianas. Eles talhavam a vida deles, eles caçando, eles pescando, eles no convívio social. A apresentação poderia variar de acordo com o local geográfico onde eles eram encontrados, assim como seus significados, abrindo um grande espaço para interpretar os símbolos. Por exemplo, no que se refere ao registro das mãos, pés e figuras, podemos tanto indicar uma afirmação de presença no local, quanto o testemunho de um evento, de uma narrativa, um mito, né? A gente vai ter alguns exemplos de pinturas rupestres. No nosso livro não, porque é muito raso. Mas depois, se vocês pesquisarem pinturas rupestres, gravuras rupestres, vocês vão encontrar as mãos deles marcada na parede. Não desenhada, mas ela é realmente marcada, como se o barro da parede fosse mais líquido, ele imprensasse a mão, aí ficasse aquela marca. Igual a gente faz na areia da praia. Vocês já foram na areia da praia? Quando vocês pisam na areia da praia, fica a marca dos pés de vocês. Não é assim? Vocês pisam na praia, então botam as mãos também. E vai ficar as mãos de vocês. Só que com o tempo, como a areia são vários grãos, esse formato da mão, do pé, ele vai se dissolver. Até mesmo com a água, com os ventos, vai levar. Mas nas rochas eles permaneciam. É importante lembrar que não podemos delimitar a arte rupestre a uma simples representação do cotidiano. Algumas hipóteses indicam que certas imagens podem indicar um ritual mágico religioso, assim como a presença dos mesmos em locais poucos habitados e difícil acesso pode se levar a crer o significado especial para os homens pré-históricos. Realizar essa manifestação artística. Vamos seguindo, página 44.
Aqui a gente vai ver algumas técnicas de gravura. Deixa eu olhar aqui. Ana Cecília Evangelista, quer ler? Não. Cidele, quer ler? Cidele? Não. Ninguém quer ler, gente. Ana Gabriele Mendonça. Não. Gente, que é isso? Laís Garantizado, quer ler? Estamos na página 44. Diálogos com o tema. Diálogos com o tema. Algumas técnicas de xilogravura é uma das mais antigas maneiras de produção de gravuras. É a gravação em madeiras. Xilo, em grego, quer dizer madeira. Primeiro talha-se o desenho na placa da madeira utilizando uma faca goiva, um formão ou buril. Em seguida, espalha-se a tinta sobre a placa e ela irá aderir apenas nos lugares em que a madeira não foi talhada. Na gravação, a parte da madeira não talhada será responsável pela reprodução do desenho. Continuo? Pode. J. Borges é um dos grandes artistas da xilogravura e difundiu essa arte retratando o Nordeste para o mundo. Obrigado, Laís. Foi ótimo. De nada. Então, aqui nós temos a representação de algumas figuras bem mitológicas aqui do Nordeste, né? E, pelo que aqui, o que é xilogravura, né? Como é que é essa história, o que é essas imagens, o que essa arte quer passar, né? A arte representa infinitas possibilidades, assim como criatividade, né? Logo, o possível utilizar diferentes tipos de matérias para criar. A xilogravura se caracteriza por um dos métodos de impressão mais antigos. Essa técnica se baseia no corte de uma figura em uma superfície de madeira, que em seguida é coberta de tinta, assim impressa em outro local, como um tecido ou papel. A arte da xilogravura é realizada em 3 etapas. Trata-se de um processo bastante minucioso que requer atenção, habilidade e alto detalhamento. Confira a seguir um passo a passo. Então, isso aparece passo a passo para a gente poder entender melhor como funciona. Vocês estão vendo a imagem? Eu queria saber se vocês podem pôr aqui no chat. Se vocês, pelo que a gente já leu, pelo que eu já expliquei, se vocês se vocês têm alguma arte de xilogravura na casa de vocês, ou se vocês já viram em algum lugar. Vocês vão botando aqui, eu vou lendo para vocês. Utilizando a madeira, o artista esculpe uma figura com instrumento com lâminas afiadas, chamadas de goivas, que foi lido aqui no nosso texto do livro. Com elas, os materiais de áreas que não passaram pelo processo de impressão são removidos. Nessa etapa, é preciso ter muito cuidado ao cortar as linhas, pois a madeira pode quebrar e a imagem pode ser danificada. Qualquer erro, o artista terá que retornar do início o processo. A Gabriele já viu, a Raíssa nunca viu, o Riquelme eu já fiz, o Riquelme foi além de todos nós, o Riquelme já fez. Não é fraco, não. Passo 2. Assim, cobre-se com tinta o bloco de madeira entalhado já criado. Isso é feito por meio de pequenos ralos,
Estou lendo comentários. Logo, é preciso muita delicadeza para aplicar a tinta somente nos espaços que não foram cortados. Então, os espaços que foram cortados vão servir como sombras para enriquecer a imagem. Como, por exemplo, aqui, ó. Ai. Vocês estão vendo aqui? Olhem para o dragão de vocês. Essa parte de dentro, ela não é pintada. A tinta só foi derramada aqui preto. Então, é um lugar onde não... A boca, né? Não foi passada tinta. Os olhos. Os orifícios do nariz. Para poder se construir. É um trabalho muito delicado. Vamos lá. Prossigamos. Passo 3. Nessa fase, o bloco com tinta é pressionado na superfície desejada. E assim, a impressão da imagem é realizada. Entenderam mais ou menos? Vamos lá. Difícil, né, Mariana? Riquelme é demais. Riquelme. Geislane, pode ler para a gente? Parágrafo de baixo. Geislane. Ótimo. Liga o microfone. Professor, essa aqui, nas imagens apresentadas, Isso. podemos observar a matriz, nesse caso de madeira, na qual o artista esculpe o desenho e, ao lado, temos a xilogravura, propriamente dita, a impressão do desenho, feita a partir da pintura ou entintagem da madeira, em que será posicionada e pressionada no papel no qual se quer imprimir. Perceba que, na impressão, o desenho produzido se dá com a forma invertida. A imagem ao lado mostra os goivas, um dos instrumentos utilizados para fazer a estrutura ou entalhe na madeira, no processo de confecção das matrizes da xilogravura. Ótimo. Então aqui nós temos as goivas de lado, né? São os instrumentos de talhar, que eles são mais ou menos do tamanho da caneta, né? O cabo deles. E eles vão rapando a madeira, né? Porque não pode cortar, igual a gente faz, os lenhadores cortam a madeira, né? E vão para fazer um sofá, ou cadeira, qualquer coisa, porta. Não, então não pode, senão vai lascar e vai acabar a madeira aí. Tem que pegar outra madeira e fazer outro serviço. Vamos para a litogravura. Outra pessoa. Adriela está online? Adriele? Eu vi ela no chat. Não, Adriele, não está. Rogério. Ei, Carlos Vitor, Oi. qual o nome daquele negócio lá, aquela estrutura que você pega a madeira e vai fazendo um personagem? Que você pega a madeira e você faz o personagem. É, tipo um urso de madeirinha. Eu sei que você faz tipo um boneco normal, só que você faz ele de madeira, né? Você talha ele. Eu só não sei como é o nome da arte específica, mas sei que é talhando também, que se chama. O processo para fazer o boneco é talhando, com as goives. Eu não sei como é o nome dele. Não é xilogravura, não cabe aqui. Mas depois eu respondo. Depois eu pesquiso, te respondo, beleza? Ah, Ricardo, aproveita que tu tá aí, vamos ler com a gente, litogravura? Riquelme? Oi? Pode ler litogravura? Tá. O processo da litogravura se dá pelo desenho realizado em uma pedra. Lito, em grego, que dizer pedra específica,
calcáceas que serve como matriz. A impressão do desenho é feita por meio de repulsão entre a água e a substância gordurosa dos materiais utilizados para desenhar o desenho e impresso do papel por meio de prensa. Por meio de prensa. Então, aqui nós temos a litogravura, que eu vou pegar um pouquinho dela para vocês, né? A litogravura é um estilo de impressão que funciona como uma gravação feita por meio de desenhos sobre uma matriz porosa. Trata-se de um processo químico que tem como base o princípio de repulsão entre água e óleo, feito por meio de uma ferramenta gordurosa como lápis ou bastão. O desenho surge por meio de acúmulo de gordura na superfície da matriz. Já fez esse também, Riquelme? Não. Vamos lá. Serigrafia. Quem pode ler? Riquelme é um artista. Todas as artes ele está à frente. Gosto disso. A Patrícia pode ler? Oi, Patrícia. Patrícia? Não tá ligando, Patrícia? Ou outra pessoa? Maria Clara. Júlia Nobre. Nem a Júlia, sério. E a Nara? Gente, eu gosto tanto de ouvir a voz de vocês. E a Nara? Rogério Filho. Alô? Aê! O que é que você escolhe? PlayStation ou Jogo da Vida? O PlayStation. Lê serigrafia pra gente, o Rogério Filho. A serigrafia teve início em meados do século XX. O método mais conhecido é de gravar uma imagem em uma tela de poliéster e com a ajuda do rótulo, a tinta é transferida para o papel ou tecido. Ótimo, obrigado, Rogério. Show de bola. Vou fazer uma roleta do Jogo da Vida aqui pra gente ficar tipo bom de companhia, um cenário bem bonito. Gente, só me diz uma coisa. Eu vou tentar abrir um arquivo aqui. Vocês estão conseguindo ver minha imagem? Sim? Eu tô. Beleza. Eu também. Eu também. Ótimo, é porque eu estou em outro arquivo aqui, eu não estou me vendo, porque eu saí da página, mas que bom que vocês estão me vendo e me ouvindo. Vamos lá. A gravura tem importância na impressão artística e na impressão comercial. O que são gravuras? A partir do que nós lemos, nós estudamos agora. O que são gravuras? Pode botar no chat. A partir do que nós vemos, gravura, nós vimos a xilogravura, nós vimos a litogravura, nós vimos a serigrafia. Elas têm uma coisa em comum. Está faltando 1 minuto. Oi? Tá faltando 1 minuto. Não, nós terminamos 2h20. É 2h20? É. Ah, então desculpa, que eu me enganei com as outras aulas. 2h20. Né? Nós somos na segunda aula, 2h20, tá certo. Confundiu, Maria. Me confundi, jogou me tremer agora. É que eu tô lesada esses dias, como sempre.
Tá ansiosa Tô para morrendo de sono. Tu tá ansiosa para terminar a aula, mulher? Que é isso? Deus me É que livre. eu tô com fome. Vamos lá. Então, vamos voltar aqui. Gente, meu Deus. Gente, é uma técnica de gravar e reproduzir imagens, pessoal. Gravura é uma técnica de gravar e reproduzir imagens. Não esqueçam disso. E de acordo com o sentido figurado da frase, o que pode ser usado como fundamento, fonte, princípio, manancial. Marque a alternativa que corresponde o sentido da frase. Então, de acordo com o sentido com o sentido figurado, o que pode ser usado como fundamento, fonte, princípio, manancial? O que é princípio? O que é manancial? O que é fonte? Princípio, início. Nós lemos um pouco aqui sobre isso. É a matriz da gravura, minha gente. Lembrem disso. É a matriz da gravura. Vamos lá. Página 47. É porque nós vamos ver isso mais à frente aí. Tô querendo adiantar o máximo possível desse capítulo. Pode, Pablo. No Nordeste, a Xilogravura. fila é muito utilizada para ilustrar pequenos folhetos, conhecidos como literatura de cordel. São poesias populares que retratam a vida do povo, histórias contadas sobre vários momentos e diferentes personagens da nossa história. Os folhetos são impressos e recebem o nome de cordel, por serem originalmente vendidos nas feiras presas em cordões. No Brasil, o cordel surgiu por volta do século XV, 19. pela influência dos portugueses, e ganhou popularidade no sertão do Nordeste, onde os violeiros cantavam as histórias do povo em versos improvisados. Então, vamos lá. A xilogravura, vocês lembram que ano passado... Ano passado? Foi. Ano passado nós fizemos um teatrinho de sombras. E foi bem em forma de cordel. E vocês viram que o teatrinho de sombra, ele lembra muito a xilogravura. A forma dele aparece muito com a forma do cordel, o desenho da imagem. Vocês lembram? Eu vou lendo aqui um pouquinho do chat. Pode ler. Ana Monteiro é a Cidélia, né? Cidélia Monteiro. Pode ler, Cidélia, texto 2. Cidélia. Hello. Oi, Cidélia. Por que esses microfones não ligam, pessoal? Deixa eu desfixar o meu aqui para ver se o de vocês liga. Tenta ligar, Cidélia. Não deu certo, Cidélia? Não liga, então
Infelizmente, vamos passar. Ó, evidente. Não deu certo, né? Evidente matriz do cordel do Brasil. Revista Continente. O cordel feito hoje no Brasil mantém coerência com a secular tradição poética da cultura nordestina. Arnaldo Saraiva. Há largas décadas que deixou de se produzir na Europa o típico folheto de cordel, por razões que se prendem à escolarização geral e à popularização da imprensa, da rádio e da televisão, que no Brasil continua a produzir tantos folhetos, que tenha ainda um número público, e que não exista só no Nordeste, e não haja só popular, que haja interessados nesses folhetos e que a custo dos folhetos viva uma poderosa indústria brasileira nas fronteiras. Estão acompanhando a leitura? Ótimo. O Igner, olha que bom. Quer ler o Igner? Eu vi você participando da aula do Carlos. Participe da minha também. Ave Maria. Muito mal, Igner. É coisa que poderá causar espanto em todo mundo e que parece um milagre ter sido o do típico cordel brasileiro nas fronteiras da Paraíba e Pernambuco. Na segunda metade do século XIX, a volta de poetas excepcionais como Silvino Pirauá de Lima e Leandro Gomes de Barros, assim como de gravadores, cantores e tipógrafos. Essa palavra é difícil. Tipógrafos populares, que às vezes se reuniam na pessoa do próprio poeta. O folheto nordestino foi claramente modernizado pelo folheto português, idêntico ao espanhol. Prescindiu do teatro e que quase da prosa, abundante no cordel português. Prolongou a produção de poemas de tipo tradicional, como os do debates ou pelejas. Os ABC, os testemunhos, fixou-se em tipos populares de estrofes e de metro, como cestilha e redondilha. Maior, herdou ciclos e personagens de contos e cordéis de sucesso europeu, como a Imperatriz Porcina, Carlos Magno, João Grilo, mas introduziu novos ciclos e novos personagens. Valeu-se de uma língua mais oral, mais popular e mais afastada das normas gramaticais. Contou com a produção de algumas mulheres. Tendeu muito mais para a exploração do cômico e do jocoso. Soltou-se mais para a prática da crítica, na invenção e na exploração do imaginário. É possível que o folheto de cordel brasileiro tenha também ele os dias contados, mas é possível que a tradição que ele prolongou ou prolonga revigora e transforma, não tenha grandes repercussões na cultura brasileira e na cultura da língua portuguesa no futuro. Gente, ainda. Porque vocês sabem que eu sou cego. Falta 1 minuto para a gente encerrar a nossa aula. Temos algumas atividades, mas vamos fazer aula que vem.
porque é melhor eu fazendo e explicando para vocês. É bem mais fácil. Porque aqui a gente ainda vai ter que tirar outras dúvidas, a gente ainda vai ver o significado mais ao pé da gravura, da matriz, da litogravura e da xilogravura. Beijo e tchau.